Fala galerinha, aqui é o professor Leandro Morgado com mais um vídeo aí para você que está estudando para a Olimpíada de Matemática e eu estou continuando aí essa nova série de vídeos de resolução de questões da OBMEP, tá? Então trouxe uma questão 2018, discursiva, nível 2, tá gente? Nível 2 é a galerinha que está no 8º aí no 9º ano. Né? Discursivo é bom que tem bastante itens aí para a gente conversar, para a gente discutir. Né? Na verdade, não é nunca um exercício só, né? São vários exercícios em uma mesma questão. Tá? Então isso a gente aprende, a gente desenvolve e a gente treina aí os conceitos. Tá bom? Bom, nessa questão, ele está dando a questão 2 da prova de 2018. Tá? Eu até vou fazer o seguinte, eu vou deixar a prova na íntegra ali no link na descrição do vídeo, ok? Dá uma olhadinha depois quem quiser. E ele está dando um conceito, tá? Um conceito, está inventando um conceito, ele chamou um número de interessante. Ah, professor, para mim nenhum número é interessante. Não, que é isso, né? Que é isso, os números são interessantes, né? Mas o conceito dele é o seguinte, gente, um número positivo é chamado de interessante, vamos colocar aqui, quando termina com um algarismo que é igual ao produto de seus demais algarismos. Querido, sempre muita atenção no enunciado. Tá? Muita atenção no enunciado, porque no enunciado é que ele vai dar as instruções aí para te resolver toda a questão. Ok? Então, o que significa um número interessante? Um número interessante, vamos lá, o último algarismo, né, ele termina com um algarismo que é igual ao produto de seus demais algarismos. Por exemplo, né, sempre dá um exemplo para te entender o conceito, né, para te entender o que está acontecendo. Ó. 326, ele está falando isso, 326 é um número interessante. Né? Por quê? Porque olha só que bonitinho. Ó. 3 vezes 2 dá 6. Tá? Então, o último algarismo é o produto dos outros. 1020, galera, por que 1020 é interessante? Né? A mesma ideia, tá? 1020 é um número interessante, segundo o enunciado, porque 1 vezes 0 vezes 2 vai dar 0, tá bom? Então essa é a ideia do número interessante, que é esse conceito aí que ele incluiu no enunciado, tá bom? Quando o último algarismo é igual ao produto dos outros. E a partir dessa noção, gente, tu entendendo essa noção, tem várias perguntas que ele está fazendo aí no item A, no item B, no item C, né, que eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um tempinho para vocês pensar, né, tentar resolver a A, tentar resolver a B, tentar resolver a C, tá, gente? Então, o que eu recomendo, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, tenta escrever e logo em seguida a gente confere a resolução passo a passo. Bom, galera, vamos lá então, vamos conferir o que vocês fizeram. Né? Vocês já devem ter percebido que essa questão envolve um pouquinho de contagem. Tá? Em algum ponto aí a gente vai usar até o princípio multiplicativo, aquele princípio que a gente usa para contar. Tá? Mas enfim, vamos lá, passo a passo, né? Vamos entender item por item, alternativa por alternativa. Tá? Então, letra A, a pergunta da letra A, que eu acho que é a mais simples, a mais de boa, quer saber qual é o valor do algarismo A, né? O A representa um algarismo, para que 1, 4 a 8 seja interessante. Bom, basicamente assim, gente, isso é só para ver se tu entendeu o enunciado. Né? Porque para que esse número seja um número interessante, o que tem que acontecer? Eu preciso que 1 vezes 4 vezes A, isso tem que ser igual a 8. Tá bom? Até eu recomendo assim, ó, escreve, tá, gente? Não põe só a resposta, é A igual a 2. Tudo bem, é meio visual que o A tem que ser 2, né? Mas escreve. Para que o número seja interessante, devemos ter 1 vezes 4 vezes A igual a 8. Né? E qual é o A que fecha a conta aqui? Né? O 4 passa dividindo, eu vou ter que A vai ser igual a 2. Esse é o resultado da letra A, que é de boa, né? A letra A acho que é bem tranquila, bem de boa, só para ver se tu entendeu mesmo o conceito, se tu entendeu o enunciado. Bom, queridos, vamos lá então. A partir de agora a gente vai passar para um outro item que envolve mais contagem. Bom, tem que fazer com calma, tem que entender o que está acontecendo. Olha só o que ele está perguntando na letra B. Ó. Quantos números interessantes de 4 algarismos terminam com 6? Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos organizar para a gente conseguir resolver direitinho esse item, tá? Eu quero um número de 4 algarismos, né? Deixa eu colocar aqui.
4 algarismos, sendo que a regra da questão é o seguinte, o último algarismo tem que ser o número 6, tá? Aqui eu vou botar até uma aspinha para dizer assim, ó, que eu estou fixando 6 aqui, tá? Que obrigatoriamente tem que ser o número 6. E eu quero que o número seja interessante, né? Interessante é aquele conceito que a gente está trabalhando, o enunciado, e eu quero que o número tenha 4 algarismos, tá bom? Então vamos lá, vamos pensar. Para que o número seja interessante, eu preciso que esse vezes esse dê 6. Né? Mas aí vem a pergunta, né? Tá, mas como é que eu consigo escrever o 6 como um produto de 3 números? Né? Quais são as possibilidades que eu tenho para escrever o 6 como produto? E sempre que acontece uma situação dessa, gente, eu quero escrever um número como um produto de alguma coisa, uma técnica que vale a pena tu fazer na hora da prova é fatoração. Primeira coisa, vai lá e fatora o 6. Né? Fatora em primos, né? Vê por quanto que dá o 6, e divide e assim por diante. Aquela tabelinha que a gente está acostumado a fazer, né? Aquela tabelinha clássica, né? Pega o 6, dá por 2, aí divide e assim por diante. Tá? Se tu fizer a fatoraçãozinha, tu vai ver que 6 é o quê? 6 é 2 vezes 3. Tá? Então, para escrever o 6 como produto de 3 números, né, cara, não tem muito jeito, entendeu? Porque o 6 é 2 vezes 3, então o que eu posso fazer é o seguinte, eu posso fazer 2 vezes 3 vezes 1, esse seria o primeiro caso, né, usando 2, 3 e 1, quantos números eu consigo formar, tá? E a segunda possibilidade qual que é, gente? A segunda possibilidade é tu roubar um pouquinho, né? Eu vou escrever o 6 como 6 vezes 1 vezes 1, tá? Isso também é uma possibilidade, né? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho, vamos organizar o negócio. Caso 1, aí a gente tem que ver quantos números que vêm do caso 1, tá? E a gente tem que ver também quantos números que vêm do caso 2, né? Caso 1 e caso 2, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Eu vou fazer o seguinte, daria para a gente usar princípio multiplicativo, tá, gente? Princípio multiplicativo na veia resolve essa questão, mas como parece que são pouquinhos números, eu até vou escrever, para vocês verem a coisa acontecendo, ver quais são os números interessantes, tá? Então, caso 1, vamos lá, vamos marcar aqui, caso 1. Caso 1. Usando o 2, o 3 e o 1, né? Quais são os números que eu consigo escrever? Vamos lá. O primeiro número seria 1, 2, 3, né? 1, 2, 3, 6. Né? O segundo número seria 1, 3, 2, 6. Depois tem o 2, 1, 3, 6. Estão entendendo o que eu estou fazendo, gente? Eu estou pegando esses números aqui e estou embaralhando, né? Fazendo todas as opções possíveis, entendeu? 2, 1, 3. Depois eu vou ter o 2, 3, 1. Depois eu vou ter o 3, 1, 2. E depois eu vou ter o 3, 2, 1. Né? E daí foi tudo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 números interessantes usando 2, 1 e 3. Tá? Claro que na prova tu não precisa escrever todos. Tá? O tio só está fazendo aqui para vocês verem, para visualizar a coisa, né? Mas o que a gente poderia usar aí, gente? A gente poderia usar uma coisa muito útil demais para contagem, que se chama de princípio multiplicativo. Né? Princípio multiplicativo, para quem nunca viu, eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar uma sugestão de outra videoaula, tá? Que eu falo assim do princípio multiplicativo, para vocês dar uma olhadinha, estudar um pouquinho sobre ele, tá? Mas basicamente assim, ó, eu vejo quantas opções eu tenho para cada escolha, tá? Quantas opções tu tem para a primeira escolha, para a segunda escolha, para a terceira escolha e multiplica. Olha só que fácil, gente, ó. Eu tenho que escolher entre 3 números, né? 3 números, 2, 3 e 1. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades. Posso escolher o 3, o 2 ou 1. A partir do momento que eu escolhi o primeiro, né, fiz a primeira escolha, eu vou ter 2 possibilidades para cá e eu vou ter uma possibilidade para cá. Multiplicando tudo, né, a gente obtém que no caso 1 eu vou ter 6 possibilidades. Tá? Então, caso 1, eu vou ter 6 números interessantes. Deixa anotadinho isso aqui, gente. Que são esses aqui, né, gente? São basicamente esses aqui. No caso 2,
colocar aqui caso 2, o que vai acontecer? Eu posso usar o 6, o 1 e o 1. Tá? Só que daí tu tem que tomar cuidado, gente, porque tem um cara repetido ali, né? O 1 está repetido, entendeu? Então, basicamente assim, ó, basicamente quais são as opções que eu tenho? As opções que eu tenho são, bom, colocar o 1 na primeira casinha, tá? 6, 1 e 1. Aí vai ser interessante, porque termina com 6, né? Depois eu posso colocar o 6 na segunda casinha, 1, 6 e 1. E posso colocar o 6 na terceira casinha, 1, 1 e 6. Tá? Então, esses são os números interessantes do caso 2. 6 na primeira casinha, 6 na segunda casinha, 6 na terceira casinha. Quer dizer, o caso 2 me dá 3 números interessantes. Tá? Então, qual seria a resposta final, gente? A resposta final é que, fazendo essa contagem, organizando, caso a caso, eu tenho 9 números interessantes, né? 9 números, que são esses, ó. Esses 6 aqui e mais esses 3 aqui, tá? Então, 9 números interessantes de 4 algarismos que sempre terminam com 6. Bom, galera, bora lá então, vamos encarar essa letra C, mais uma questãozinha de contagem, né? A gente vai ter que contar, agora vai ser um pouquinho mais, hein? A gente vai ter que organizar melhor aí, porque são muitos números. Quantos números interessantes de 5 algarismos? Tá? Então, agora eu quero, vamos colocar aqui, vamos organizar. Eu quero um número de 1, 2, 3, 4, 5 algarismos, terminam com um algarismo 0. Tá? Eu quero que termine um algarismo 0, lembrando que número interessante é aquele número, né, que o produto dos outros algarismos dá igual ao último. Tá bom? Então, o que eu quero nesse caso? Eu quero que esse vezes esse vezes esse vezes esse dê igual a 0. Bom, o que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar, como sempre, pensar um pouquinho, né? Usar um pouquinho de matemática, de aritmética e, gente, lógica também, de certa forma lógica também, porque eu tenho um produto de 4 números que está dando 0. Né? Um produto de 4 números velhos só vai dar 0 se algum deles for 0. Ok? Então, o que eu preciso aqui? Eu preciso que pelo menos um deles seja 0. Né? Por exemplo, né, se eu colocar, vai que eu coloco aqui, sei lá, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 não vai dar 0 nunca. O produto deles não vai dar 0. Tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa que um dos algarismos, pelo menos um, né? Pode ser 2, pode ser 3, talvez, mas pelo menos um dos algarismos tem que terminar, tem que ser igual a 0, né? Porque daí o produto vai dar 0. Tá? Essa é a primeira conclusão, primeira coisa que tu tem que pensar. Segunda coisa que tu tem que pensar, velho, é uma pegadinha de prova de concurso, de vestibular e de Olimpíada também. Tá? Que é o seguinte, olha só, como eu quero um número com 5 algarismos, tá? Toma cuidado com isso, gente. Ó. Como eu quero um número com 5 algarismos, o primeiro deles não pode ser 0. Ai! Isso vocês têm que tomar cuidado, galera. Por que o primeiro não pode ser 0? Porque se eu colocar um 0 aqui na frente, não vai ser 5 algarismos. Né? Vai ser talvez 4, talvez 3, né? Dependendo, pode ter mais zeros aqui. Tá? Mas aqui não pode ser o 0, tem que ser de 1 a 9, para garantir que esse número formado tenha 5 algarismos. Então vamos lá, queridos. Olha só, o que a gente concluiu? A gente concluiu primeiro que pelo menos um deles tem que ser 0, né, para que o produto dê 0, ele seja interessante, mas o primeiro algarismo aqui, né, aqui na dezena de milhar, não pode ser 0, tem que ser um número de 1 a 9, tá bom? E aí a gente vai contar quantas possibilidades eu tenho, acredita em mim, gente, são muitas, então se a gente não organizar, se a gente não fizer aí o princípio multiplicativo, não usar o princípio multiplicativo, vai ser bem difícil de resolver, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar fazer uma divisão em casos aqui, que eu acho que dividido em casos fica bem mais organizado para a gente resolver, tá? Então, o tio vai fazer assim, olha só. Caso 1, tá? Qual que seria o caso 1? O caso 1 eu vou fazer quando eu tenho apenas um número 0, que a gente já viu que tem que ter pelo menos um, né? Mas vamos lá, o caso 1 eu vou ter exatamente, eu vou colocar assim, tá? Exatamente um
algarismo 0. Nos outros, né? Porque no final, obrigatoriamente, eu já sei que é 0, tá? Mas aí, no caso 1, eu vou ter exatamente um 0. Bom, primeiro ponto é o seguinte, vamos imaginar, por exemplo, só para fixar as ideias, vamos imaginar que esse 0 eu coloquei aqui, tá? Esse 0 eu coloquei aqui. Bom, vamos lá, gente, me ajuda. Quantas possibilidades, princípio multiplicativo, né? Princípio multiplicativo eu tenho que ver quantas possibilidades eu tenho para cada escolha, tá? Então, para a primeira casinha eu teria quantas aqui? Para a primeira casinha eu teria, cuidado, né? Aqui na primeira casinha não pode ser 0, por causa daquela pegadinha que eu falei, né? Que o número tem que ter 5 algarismos e não 4, tá? Então aqui eu tenho 9 possibilidades, só 9, de 1 a 9, tá? Aqui também, né? Eu estou assumindo que só tem um 0, que eu coloquei o 0 aqui, então aqui eu vou ter 9 possibilidades, e aqui eu vou ter 9 possibilidades também. De 1 a 9, de 1 a 9, de 1 a 9. Isso vai dar o quê? Isso vai dar, no primeiro caso, então eu vou ter, vamos fazer a conta aqui, ó, 9 vezes 9 vezes 9, só que tem mais um detalhe, tá, gente? Esse 0 aqui, eu não sou obrigado a colocar aqui, né? Esse 0 eu poderia colocar aqui, na segunda casa, ou aqui na terceira casa, tá? Então eu tenho essa opção, eu tenho essa opção e eu tenho essa opção. Quer dizer, eu tenho 3 casos de 999, entendeu? Eu não sei se está um pouquinho confuso, mas assim, ó, dentro do caso 1, eu tenho 3 subcasos, tá? Seria o 0 aqui, o 0 aqui e o 0 aqui. E os 3 vão dar 999, tá? Então o tio vai fazer o seguinte, ó, 999 vezes 3. Esse é o primeiro caso. Né? Olha só quantos números que tu tem, cara. Tu tem muitas opções de números e realmente, se tu não organizar, vai ficar difícil. Caso 2. Bora lá. Vamos fazer o caso 2. Qual seria o caso 2 aqui da contagem? Caso 2, eu vou ter 2 exatamente também. Exatamente. 2 algarismo 0. Dois algarismos 0, tá? Aí o que vai acontecer, queridos? Vamos fazer o mesmo raciocínio, vamos fazer a mesma continha aqui, tá? O que vai acontecer é o seguinte, primeiro, bom, o 0 não pode estar na primeira, né? Porque senão não teria 5 algarismos, teria 4, então os 2 zeros, eles vão estar, por exemplo, aqui na, sei lá, vamos colocar aqui e aqui, tá? Aqui e aqui. Aí o que vai acontecer? Eu tenho 9 opções para cá, de 1 a 9, e eu tenho 9 opções para cá, de 1 a 9. Então, pelo princípio multiplicativo, mais uma vez, né? 9 e 9. Então, isso vai dar o quê? Isso vai dar 9 vezes 9. Agora, olha só, aquela coisinha, né? Aquela pimentinha a mais. Dentro do caso 2, eu posso colocar, olha só, o 0, 0 aqui, terceira e quarta, ou eu posso colocar 0 aqui e 0 aqui, ou eu posso colocar 0 aqui e 0 aqui. Vocês estão vendo que tem 3 subcasos também, né? Seria assim, ó, segunda e terceira, segunda e quarta e terceira e quarta, tá? Então, dentro do caso da primeira não pode, né? Aquilo que eu já expliquei para vocês. Dentro do caso 2, eu tenho 3 possibilidades também para onde eu vou colocar esses zeros, tá? Então, ficaria 9 vezes 9 vezes 3. Maravilha. E, finalmente, para a gente terminar a contagem, está faltando só um caso, né, que seria o caso 3. E o caso 3 eu vou ter 3 zeros, né? Exatamente 3 algarismos 0. Tá? E daí vocês vão ver que não tem muita opção nesse terceiro caso, acho que é o mais simples, o mais fácil, né? Porque daí eu sou obrigado a colocar os zeros aqui, né? Os zeros têm que estar aqui, aqui e aqui, não tem jeito. Estou assumindo que são 3 zeros, né? E aqui eu posso colocar qualquer número de 1 a 9, tá? Então eu tenho apenas 9 possibilidades nesse terceiro caso.
Bom, queridos, para finalizar, então, tem que fazer as continhas, né, para ver quantos casos eu tenho no total. Tá aqui multiplicando 9 vezes 9 vezes 9 vezes 3, né, fazendo com calma, né, faz no teu tempo, tá? Isso aqui vai dar 2,187. 187 no total, primeiro caso, tá? O segundo caso aqui vai dar 81 vezes 3. 81 vezes 3 vai dar 243. E o terceiro caso são 9, né? São apenas 9 mesmo, tá? 9 vezes 1 que dá 9. Aí, bom, fazendo a continha final, né, eu vou ter que o total de números vai dar essa soma, né? 287 mais 243 mais 9, que vamos fazer isso aqui, vamos fazer no cantinho aqui, 287, 243 e 9, né? Se eu somar aqui vai dar 10, 19, vai 1, 12, 13, vai 1, 5, 4, né? 4 e 2. Quer dizer, 2.439 números interessantes de 5 algarismos que terminam em 0. Tá? Aí tu percebe o seguinte, né? É o tipo de questão que se tu resolver fazer, não, professor, eu vou escrever todos eles, velho, tu vai passar a prova toda, tu vai ficar escrevendo números interessantes e tu não vai fechar, porque são muitos números, tá? Então tem que organizar, tem que fazer pelo princípio multiplicativo, porque senão a coisa não sai, a coisa não anda, tá bom? Queridos, sei que essa letra C aí talvez foi um pouquinho pesada, mas assim, ó, tenta entender a resolução, tá? Passo a passo, rever o que a gente fez, pensa em cada caso, né? Como é que a gente usou o princípio multiplicativo, né? Que eu tenho certeza absoluta que entendendo bem esse item, tu vai evoluir muito e tu vai ganhar muitas questões, até da objetiva, tá? Até da prova objetiva tu vai passar a entender melhor as questões, tá bom? Quem gostou do vídeo, quem está assistindo até agora, por favor, gente, deixa um like ali, se inscreve no canal, né? Ajuda aí a divulgar o canal, a divulgar essas questões aí que eu quero que chegue em muita gente. E muito obrigado mesmo pela atenção, queridos. Valeu e até a próxima!